Alô galera, tudo bem? Professor Pedro Castro de Biologia, trazendo hoje para vocês mais uma dica interessante. Doenças transmitidas por insetos. No caso das viroses, a gente pode citar aí dengue, zika, febre amarela, chikungunya, o agente transmissor Aedes aegypti. No caso das protozooses, doenças causadas por protozoários, nós vamos ter a malária, o mosquito é o Anopheles darningii. No caso da leishmaniose, Phlebotomus sp, que existe mais de uma espécie. E no caso da doença de Chagas, também conhecida como tripanossomose, nós temos o barbeiro. Aí eu queria chamar a atenção de vocês que no caso de Aedes aegypti, Anopheles darningii e Phlebotomus sp, e aqui para baixo, no caso da verminose, filariose ou elefantise, cujo transmissor é o Culex fatigas, ambos são mosquitos. Então, primeira coisa a ser lembrada, quem pica para se alimentar de sangue são as fêmeas, elas que fazem o que nós chamamos na biologia de hematofagismo, que é se alimentar do sangue. Então, quando esses mosquitos pousam na pele, introduzem o seu aparelho chamado picador-sugador, eles já inoculam respectivamente os parasitas em questões. No caso da doença de Chagas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mostrar o ciclo do barbeiro, a transmissão não é pela picada do barbeiro. Quando ele pousa na pele para se alimentar, ele introduz o aparelho, ele não inocula o agente causador, que é o Trypanosoma cruzi. Ele deixa sobre a pele da pessoa as suas fezes, e é nas fezes da pessoa, melhor, é nas fezes do barbeiro que vai se encontrar o Trypanosoma cruzi. E aí é o próprio indivíduo que, ao coçar esse local da picada, vai introduzir as fezes do barbeiro, contendo então o Trypanosoma cruzi. Mas aí, no caso, todas são transmitidas por insetos. Não confundam, quem transmite é o inseto. Quem vai causar aqui, respectivamente, são vírus, protozoários e, no caso aqui, uma verminose, tá? No caso aqui, tanto dengue, chikungunya e zika é o mesmo agente transmissor, é o Aedes aegypti. A diferença é que cada uma dessas doenças é um vírus diferente, ok? No caso aqui do ciclo da tripanossomose, como eu te falei, da doença de Chagas, em que está envolvido aí o barbeiro, que não é um mosquito, ele é um artrópode, mas não é um mosquito, ele deixa sobre a pele da pessoa as suas fezes, porque ele defeca enquanto ele está se alimentando, e depois que ele vai embora, essa picada causa uma coceira, e é o próprio indivíduo que, ao coçar, vai introduzir as fezes do barbeiro pelo local da picada, e essas fezes estão então contaminadas com o agente causador da doença, que é o Trypanosoma cruzi. Claro que hoje nós falamos também, no caso da doença de Chagas, de outros meios de contaminação, de transmissão. Aqui na região norte, aqui no nosso Pará, o nosso açaí foi envolvido também com essa doença. No caso do ciclo da malária, tá aqui o carapanã, o mosquito Anopheles darningii. Ao picar o indivíduo, ele introduz a primeira forma da doença, que são os esporozoítos, que inicialmente invadem as células do fígado, se multiplicam, evoluem para uma segunda forma chamada de merozoítos. Esses merozoítos agora já não têm mais atração pelo fígado, invadem as hemácias. Dentro das hemácias vão se multiplicar. Quando essa hemácia estiver abarrotada, cheia de merozoítos, ela rompe-se, liberando uma toxina, que é o que faz com que o indivíduo tenha aquelas febres altíssimas, que é o que caracteriza a malária. No caso da leishmaniose, está aqui o mosquito, é o Phlebotomus, aquele pousando sobre a pele de uma pessoa, se enchendo de sangue. E só para lembrar, a leishmaniose é aquela doença que ela pode causar deformações a nível de pele, a nível de mucosa, como você pode ver aqui nessas mais variadas fotos. Por isso que quando a doença foi descoberta na década de 50, ela também recebeu o nome de úlcera de Bauru, Bauru foi a cidade de São Paulo em que houve uma grande epidemia dessa doença na década de 50. No
caso da filariose, é uma verminose, aí nós temos um caso de verminose em que a transmissão não se dá pela contaminação de água e alimentos, não vai ser pela ingestão de água e alimentos contaminados, mas sim pela ação do mosquito, o Culex fatigas, né? E aí a filariose é aquela doença que o povão também apelidou de elefantíase, exatamente porque os principais órgãos afetados, que vão ter o aumento exagerado do seu volume, são os membros inferiores, mas lembrando que além dos membros inferiores, nos homens pode atingir o saco escrotal, a bolsa escrotal, e no caso das mulheres, as glândulas mamárias. Essa é a dica de hoje, pessoal. Boa prova, boa sorte!